Hoje nós vamos então dar continuidade aqui à série que nós começamos semana passada. Deixa eu ver se eu vou saber falar, gente. Minha filha colocou até no Google Tradutor. Walking Dead, é isso? Aê, Walking Dead. Então, semana passada o apóstolo começou uma nova série às quartas-feiras, né? Walking Dead, o contraponto, né? A favor da vida. Então, hoje nós vamos falar da parte 2. Vamos compartilhar aqui 2 sinais de um possível suicídio espiritual. Amém? Quem esteve aqui na quarta-feira passada? Glória a Deus. Quem não teve, mas assistiu a palavra? Quem não teve nada? Então, quem não teve semana passada, peguem, foi uma palavra abençoadíssima. O apóstolo falou sobre a oração, sobre a Bíblia. Quem não assistiu, está lá no canal da Igreja Apostólica Vida Nova TV. Amém? Está lá no YouTube. Assistam, pessoal. Beleza? Vamos lá, então. Estão comigo aí? Amém? Estou um pouquinho nervosa, mas vocês já me conhecem, né? A gente vai soltando aqui. Então, a primeira coisa aqui que a gente vai compartilhar hoje. 2 pontos que 2 sinais de um possível suicídio espiritual. Então, o primeiro sinal aqui, que nós vamos compartilhar. Mais músicas comuns do que louvor a Deus. Tem teens aqui? Tem teens aqui? Tem? Tem uns teens disfarçados aí, gente. Tem teens ou não tem teens aqui? E aí, teens, o que vocês me falam? É pecado ouvir música comum? E aí, teens? É recente isso, hein? Não é pecado, né, gente? Não é proibido ouvir músicas comuns. Mas nós temos que tomar cuidado, porque tudo que ocupa o nosso coração, mais do que Deus, ele se torna um pecado. Existem muitos estudos que falam sobre a música, sobre o poder da música, né? Existem tratamentos com a musicoterapia, e a música ela tem muito poder também sobre as nossas vidas. Só que quando nós priorizamos, né, mais as coisas, mais princípios do mundo do que os princípios do Senhor, isso é um perigo para as nossas vidas. Amém? Então, você ter mais músicas comuns do que louvor a Deus é um sinal de suicídio espiritual. Amém? Lá em Mateus 5, 29 e 30, fala assim, aquela passagem que todo mundo conhece, se o seu olho te fizer escandalizar, é melhor você arrancar ele fora. E eu vou estender essa palavra para os nossos ouvidos também. Se os nossos ouvidos, eles estiverem fazendo a gente nos escandalizarmos, né? Muitas vezes a Bíblia diz assim, que a nossa boca fala aquilo que o coração está cheio. E muitas vezes o nosso coração fica cheio daquilo que nós estamos ouvindo. Então, o primeiro sinal, gente, que a gente tem que ficar muito atento. Cuidado com o que você tem ouvido. A palavra diz assim, tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Então, que você possa discernir nessa noite aquilo que convém e é que é permitido para a sua vida. Amém? Estão me fazendo acompanhar aqui? Estão entendendo? Jesus nos ensina a cortar o mal pela raiz, né? Quando ele fala aqui dessa passagem de Mateus 5, né? Arranca fora o teu olho, né? Gente, não é para você arrancar fora, não é o literal, né? Não é a prática, aliás. É a gente cortar o mal pela raiz, né? É a gente evitar aquilo que pode nos afastar. Tire aquilo que é permitido, mas que não te convém. Amém? Então, quando você se alimenta... Gente, isso é tudo na nossa vida. Se o nosso corpo começar a se alimentar só de bala, de doce, chocolate, o que vai acontecer com a gente? Automaticamente, a gente vai ficar o quê? Vai ficar doente, não é verdade? E assim também com os nossos olhos, com os nossos ouvidos, aquilo que a gente ouve, né? Aquilo que a gente está levando para o nosso coração. Amém? Muitas vezes nossos ouvidos têm ouvido e têm enchido o nosso coração com coisas que não agradam o coração do Senhor. Amém? Para os jovens, aí a gente fala bastante para os teens, né? Não é proibido vocês ouvirem músicas do mundo, músicas comuns, né? Mas aquilo vai te edificar, aquilo vai te aproximar a Deus, ou aquilo vai te deixar angustiado, entristecido, porque tem música, gente, eu falo pela minha vida, que a gente fica até melancólica de ouvir algumas músicas. Então aquilo está te edificando. Amém? Primeiro sinal. Segundo sinal, ficar longe da sua igreja. Aí vai começar algo que o Senhor ministrou muito forte no meu coração.
o apóstolo até compartilhou comigo assim, né? Quando você investe mais tempo nas coisas que estão fora do padrão de Deus e da sua igreja, você será um sério candidato a se tornar um walking dead, né? Um morto-vivo. Alguém não sabia aqui o que era walking dead? É um morto-vivo. Morto-vivo. Então, nós vamos começar aqui, falando de uma passagem, de uma parábola, na verdade, muito conhecida. Todo mundo aqui sabe o que é parábola? Alguém não sabe o que é parábola? Jesus, quando ele queria ensinar ali, né, coisas acerca do reino de Deus, ele falava com o seu povo através de parábolas. Amém? E ele estava ali querendo falar com os fariseus, e ele começou a contar as parábolas da ovelha perdida, e ele entrou ali na parábola do filho pródigo, que é onde a gente vai decorrer aqui nessa noite. Então, eu quero começar. Quando os princípios do Pai não são minhas prioridades. Quem está comigo aqui? Quem trouxe Bíblia? Ô, irmãos. Tô espada, meu. Vem para a Bíblia, vem para a igreja sem espada, não. Vamos abrir, ó. Quem trouxe aí, ó? Lucas 15, do 11 ao 13. Amém? Diz assim: E disse um certo homem, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Eu vou perguntar algo para vocês aqui. Quando a gente tem uma herança, a gente conquista a herança em vida ou em morte de alguém? É morte, né? Mas aqui o que o filho pródigo queria? Ele queria a parte dele. Dá a minha parte aí, pai, que eu quero vazar. E aos poucos dias, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens vivendo dissolutamente. O que é viver dissolutamente? É você viver de uma forma devassa, de uma forma irresponsável, é você viver de uma maneira, de uma vida de libertinagem. Ele fez a festa ali, ele simplesmente esbanjou, tudo que ele tinha ali, tudo que ele tinha conquistado, ele usou ali de uma forma irresponsável. Pegou a herança antes de ser permitido, porque a herança ali era no caso de morte do pai dele. Ele já requereu a herança. Requereu? Falei certo, gente? Ele já requereu ali a herança dele. Amém? A Bíblia nos alerta a não amar o mundo, nem o que nele há. Deixa eu falar algo para vocês, que os pastores sempre estão compartilhando aqui na igreja. Nós estamos nesse mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo. Aqui é um lugar de passagem. Nós não somos desse mundo. Contrário, gente, eu me perdi agora. Nós não somos, nós pertencemos a esse mundo. Ó, quem me conheceu agora, gente, fica tranquilo que vai dar tudo certo, tá? Pode ficar sossegado, dá tudo certo. Dá tudo certo. Vocês estão entendendo, gente? Estão entendendo? Amém. Lá em João 2, lá 1 João 2,15 diz assim: Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha que forte, gente. Se nós amamos o mundo, a Bíblia diz que o amor do Pai não está em nós. Forte isso, né? Então, princípios do Pai, que não são nossas prioridades. Gente, o filho pródigo não tem nada a ver com os dias de hoje, né? Foi uma parábola que Jesus contou ali, era uma situação ali. Hoje em dia, ninguém é assim, né? Glória a Deus, aleluia. Não estamos nesse mundo, mas nós pertencemos a esse mundo, eu já falei para vocês, né? Eu queria falar aqui, Romanos 8, 5, 8 diz assim, eu vou só ler 2 pedacinhos, depois se vocês quiserem anotar para ler em casa, fala das obras da carne. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem à verdade o poder ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Forte, né, gente? Aqui nós lemos que quem ama o mundo, o amor de Deus não está nele. E aqui fala que quem está na carne, quem anda na carne, não pode agradar a Deus. Princípios do mundo é igual às obras da carne.
Filho pródigo pegou o que ele tinha, saiu gastando ali, saiu esbanjando, talvez com mulheres, com bebidas, eu não sei o que tinha naquela época, eu não sei o que ele fez. Mas a Bíblia fala que ele foi de uma forma irresponsável. Quantas vezes nós, como igreja, temos agido dessa forma, de uma forma irresponsável? O filho pródigo, naquele momento, ele saiu da casa do pai. Ele deixou a casa do pai. Aqui o apóstolo coloca, né? Este mundo jaz no maligno, o diabo implantou seus princípios nessa terra. Só que eu vou falar algo para você. O mundo jaz no maligno. Mas presta atenção que eu vou falar para vocês. Só que nós estamos aqui para saquear o inferno. Nós estamos aqui para implantar o reino de Deus. Para levar o reino do Senhor. A gente está aqui para saquear o inferno. Não, gente, vocês não entenderam. O mundo jaz no maligno, mas nós estamos aqui para saquear o inferno. Amém? Para implantar o reino de Deus aqui nessa terra. Esse é o propósito que todo mundo tem em comum, é implantar o reino do Senhor aqui nessa terra. E eu só implanto o reino do Senhor buscando os princípios, amém? Os princípios do Senhor. O exemplo do filho pródigo é a verdade de muitos filhos de hoje. Vocês acham que sim ou que não? Não, né, gente? É outra igreja. É outra internet, são outras pessoas, é outro lugar, né? Muitos estão longe da casa do Pai, muitos deixaram a igreja, muitos deixaram de ser a igreja. Algo que o Senhor ministrou no meu coração nessa manhã. Quando eu fui pensando, né, na parábola do filho pródigo, eu fui lembrando. O filho pródigo tem ali 3 pessoas importantes, vamos dizer assim, que foram ressaltadas na parábola. O filho, o pai e me ajuda aí quem conhece, o filho mais velho. E o Senhor me falou nessa manhã assim, que o filho mais velho, ele representa aqueles que estão desigrejados dentro da própria igreja. É forte, gente. Quantas pessoas estão dentro da igreja, mas elas não são a igreja? Quantas pessoas estão desigrejadas nesse momento, dentro da própria igreja? Gente, eu falo pela minha vida. Teve um tempo que eu fui assim na minha vida. A gente vem, a gente frequenta os cultos, está aí todo domingo, mas para analisar. Quantas pessoas estão desigrejadas dentro da igreja? Quantas pessoas são apenas um usuário da igreja? Elas entram, elas saem, ok, recebi a palavra, está tudo certo, mas e você, igreja? Porque nós somos a igreja. A Bíblia fala que nós somos a igreja. Amém? Nós sabemos que o Senhor, a palavra fala que Ele não habita em templos construídos por mão de homens, né? Mas Ele nos deixou a igreja para congregarmos, né? A palavra também fala assim, não deixeis de congregar como é de costume de muitos, né? Porque muitos desigrejados agora eu digo fora da igreja, aqueles que realmente estão fora da igreja, que estão afastados da igreja, usam esse versículo como desculpa, né? O filho mais velho deixou de ser igreja dentro da igreja. Ele não reconhecia o pai. Sabe o que isso quer dizer? Religiosidade. Religiosidade. Religiosidade, gente. Quantas vezes nós somos religiosos dentro da igreja? Nós estamos desigrejados, religiosos. Pessoas religiosas, elas vivem como escravos na casa de Deus. O filho mais velho, ele falou assim, ei pai, como assim você está comemorando com ele? Ele, nas minhas palavras, tá gente? É um ingrato, pegou a herança, gastou tudo que ele tinha ali, foi embora. E agora você está fazendo uma festa para ele. Religiosidade, gente. Quantas vezes nós apontamos o pecado do nosso irmão? Quantas vezes nós olhamos para a trave do olho do nosso irmão e não olhamos para a nossa trave? Religiosidade. Pessoas afastadas, desigrejadas dentro da própria igreja. O fato de nós virmos, de nós frequentarmos, não significa que nós somos a igreja. Como que você tem sido igreja na sua casa? Como que você tem sido igreja no seu emprego, na sua escola, onde o Senhor tem te colocado? Como você tem sido como igreja? Será que você tem sido um desigrejado? Fica de reflexão para a gente. Amém? Estão me entendendo, gente? Estão me entendendo? Pessoal na internet aí, oi, gente de casa, estão me entendendo, né? Hoje tem muitas pessoas, já falei, né? Gente, a gente perde muito tempo com aquilo que não é, que é vento.
A gente perde muito tempo hoje em dia como igreja com aquilo que não é importante. A gente perde muito tempo como igreja, os desigrejados, a religiosidade, olhando o pecado do seu irmão, apontando o seu irmão, e lá fora tem milhares e milhares de vidas a serem alcançadas e nós estamos perdendo tempo como igreja. Nós não estamos saqueando o inferno, muito pelo contrário, porque o diabo tem feito a festa dentro da igreja. O diabo tem feito a festa dentro da própria igreja. Tem até uma historinha, eu não vou lembrar muito porque eu não sou muito boa de histórias assim, mas se alguém me lembrar, me ajuda aí, de uma pessoa que fala para o diabo, né, porque que ele não age na igreja. É isso, né, Paulo? Você lembra dessa história? E ele fala que, na verdade, ele não manda ali porque, na verdade, ali não precisa, porque os próprios irmãos se destroem. Forte, gente. Isso é forte demais. Religiosidade. Religiosidade. Suicídio espiritual. Jesus não era religioso. Jesus não é religião. Jesus é um estilo de vida. Ser um cristão é ser um pequeno Cristo. É agir como Jesus, é andar como Jesus, é falar como Jesus. Não é ser uma religião, não é Igreja Vida Nova, não é ser crente, ser evangélico que vai te levar a lugar nenhum. Muito pelo contrário, porque nós seremos surpreendidos naquele dia, infelizmente. Muitos que talvez nós achávamos que estaria lá, não vai estar. Religiosidade. Religiosidade. Os discípulos no caminho de Emaús. A Bíblia diz assim que 2 homens que eram seguidores de Jesus, eles estavam ali a caminho de Emaús e eles se encontraram com Jesus. Só que eles não reconheceram. A Bíblia diz assim, alguma coisa fez com que eles não reconhecessem a Jesus. E eles passaram por um bom tempo andando com Jesus, conversando com Jesus, e eles não sabiam quem era Jesus. Quantos de nós estamos dentro da igreja e não conhecemos a Jesus? Quantos de nós estamos na igreja e ainda não entendemos o sacrifício, a mensagem, a obra da cruz? Perdemos tempo com coisas que o vento vai levar embora, gente. E eu não falo por vocês, não, eu falo pela minha vida. Nós estamos perdendo tempo com o que é vento. Lá em Apocalipse 3, 15 e 16, conheço as suas obras. Sei que você não é quente nem frio. Melhor seria se fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Olha o que Deus fala aqui, gente. Aquele que é morno. Quando aquele pastor, amigo do pastor Ezequiel, como que ele chama, pastor? Que veio aqui na quarta-feira? Eleazar. Ele veio, ele contou a historinha de cima do muro. Essa historinha eu sempre conto para as crianças desde 1900 e bolinha. Acho que eles até decoraram já, né? O que é ser morno, gente? Essa história é perfeita para ilustrar. É aquele que está em cima do muro. Todo mundo conhece essa história? Todo mundo conhece? Ah, gente, ninguém conhece para me falar de novo? Todo mundo já conhece? Então tá bom, não vou falar não. Tá com vergonha de levantar a mão? Todo mundo já conhece? Então, não. Aê, obrigada! Uhul! Ó, tinha um certo homem, e esse homem estava ali andando em cima do muro, e de um lado havia anjos, do outro lado haviam demônios, e os anjos estavam numa guerra. Desce daí, rapaz, desce daí, homem de Deus, desce daí. E aquele homem não entendia, porque que os demônios estavam ali quietinhos na deles, não pediam para ele descer, estava tudo de boa. E eles perguntaram assim, o homem perguntou assim, ei, por que os anjos estão desesperados e você não quer que eu desça? E os demônios falaram assim, porque esse muro é meu. Muitas vezes nós como igreja, nós ficamos em cima do muro. Sabe o que é ficar em cima do muro? É a gente se conformar com esse mundo. Lá em Romanos 12, 2 diz assim, não vos conformei com esse mundo, não tome a forma desse mundo. Nós não podemos ficar em cima do muro. Aqui a Bíblia é clara, morno, de você eu vou vomitar. Olha que forte isso, gente. Olha que forte que é isso. Os princípios deste mundo estão gerando verdadeiros Walking Deads. Os princípios desse mundo estão gerando verdadeiros mortos-vivos dentro da própria igreja. Gente, não estou falando agora por conta de uma pandemia não, mas é muito confortável nós ficarmos na nossa casa, vendo lá o culto, uma pipoquinha, um cafezinho. Só que isso é perigoso, sabe por quê? Porque muitas vezes a nossa zona de conforto pode ser um sinal de um suicídio espiritual. Porque é confortável. Saia da sua zona de conforto.
Não estou falando para você ser irresponsável, nada disso. Mas que você comece a pedir para o Senhor. Realmente você está em casa porque ou você é de risco, eu não sei, ou você está obedecendo alguém, enfim, não sei, gente. Mas que você comece a vigiar se isso não tem virado uma zona de conforto, se isso não tem feito você se afastar da igreja. Amém? Lucas 15, 14 e 16. Os princípios mundanos colocam a pessoa debaixo da miséria do diabo. Vocês estão me entendendo, gente? Lucas 15, 14 e 16. Diz assim: E foi, e chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. Aqui está falando do filho pródigo ainda, tá? E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Alguém sabe aqui o que é comida do porco? Sabe? Sabe? É lixo. É lixo. A Bíblia diz assim, olha a miséria que o filho pródigo chegou. Ele desejou comer a comida dos porcos. E aqui fala assim, ó, e ninguém lhe dava, ele tinha tudo, ele tinha um pai, ele tinha uma casa, ele tinha ali os bens materiais, e de repente o que aconteceu com ele? Os prazeres, os princípios do mundo fez com que ele perdesse tudo. Gente, muitas vezes não, o mundo é atrativo, fala a verdade, as coisas do mundo não são atrativas aos nossos olhos. Só que é bem claro, ele nos leva aonde? A desgraça, a destruição, a morte. Bem, princípios do mundo. O filho pródigo consumiu tudo que ele tinha. O que ele consumiu? Ele consumiu aqui os princípios que geram honra. Gente, que princípio que aquele homem tinha ali? Me fala. A pessoa desejar comer comida de porcos, chegar a um ponto que ela não tinha nada, ninguém lhe dava nada, ele não tinha mais dignidade, ele não tinha mais nada, ele perdeu tudo, ele não tinha mais honra, ele não tinha mais nada. O segundo, os bens materiais necessários para a vida. Aqui fala assim que ninguém dava nada para ele comer, nada, nada. Olha só. O quanto que o suicídio espiritual, gente, por isso que a gente tem que vigiar, por isso que a Bíblia diz assim para a gente, vigiar, vigiai, vigiai, vigiai. Quando alguém está debaixo da miséria do diabo, ela deseja comer a comida dos porcos, e nem isso ele ganha. Olha isso, gente. Ele desejava comer a comida dos porcos, e nem isso ele ganhava. O arrependimento traz de volta a sensatez. Aqui vai ser a parte que o filho vai voltar à casa do pai. Em Lucas 15, 17 e 19 diz assim: E tornando-se em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei com o meu pai, e direi-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. Aqui o filho se esquece, gente, ele perdeu a identidade dele. Ele perdeu a identidade de filho dele. Quantos estão na igreja hoje desigrejados e não sabem quem são em Cristo Jesus? Quantos estão na igreja sem saber a sua verdadeira identidade em Deus? Para você responder para você mesmo, você sabe qual que é a sua identidade em Cristo? Você sabe quem você é em Cristo Jesus? Naquele momento, esse homem aqui, ele tinha perdido tudo, a sua identidade, dignidade, tudo ele tinha perdido. E ele pensou com ele, né? Eu vou lá, vou pedir para o meu pai um emprego, né? Ele vai me negar, os empregados dele têm o que comer, tem fartura, eu vou lá. Vou pedir para o meu pai um emprego. Gente, olha aqui, ó, a história, né? Na verdade, essa história não é da parábola de um filho pródigo. Essa história é a parábola de um bom pai. Olha que tremendo. Aqui mostra, né? Que quando... Nós vamos ver mais para frente que quando ele chega para falar com o pai, né? O arrependimento leva a pessoa a sentir fome do pão da vida. Quem é o pão da vida? Quem é o pão da vida? Jesus é o pão da vida. O arrependimento genuíno, verdadeiro, ele vai levar a gente a ter fome e sede de buscar a presença do Senhor. O arrependimento tem que levar a pessoa a ter atitudes de um arrependido. O choro, o lamento, o busca de um culpado para o seu erro não é um arrependimento, gente.
Gente, não vou ficar falando aqui não, mas se eu for usar, tem muitas pessoas que usam assim. A minha imagem de pai que eu tenho era um pai agressivo, um pai que espancava a minha mãe, um pai que espancava os meus irmãos. Eu perdi meu pai com 8 anos e com 12 anos eu já não tinha mais a minha mãe, ela morreu também. Só que eu não posso usar o meu passado, eu não posso ficar usando de amuleta, desculpas para cobrir os nossos erros. Muitas pessoas usam desculpas. Imagina você se Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, a Bíblia fala que Ele é o alfa, o ômega, o início, o princípio e o fim, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele nasceu numa manjedoura, Ele nasceu pobre, Ele é o filho do homem, do cara. Se Ele desse uma desculpa, imagina Jesus, gente. Imagina Jesus. Quantas desculpas Ele teria para dar? Ei, eu sou filho de Deus. A gente tem que parar de dar desculpas. Parar de dar desculpas. Uma vez eu trouxe a palavra que eu não lembro nem que dia que foi que eu falei sobre a gente não paralisar com o nosso passado, né? E muitas vezes as desculpas, elas não param ali, não geram um arrependimento. Gente, todo mundo sabe que arrependimento e remorso são coisas diferentes, amém? Remorso é quando você pesa a consciência, opa, pequei. Me arrependi, não, mas depois você vai fazer de novo. Isso é o quê? É um remorso. Um arrependimento é quando a gente reconhece. Pare de arrumar culpado pelas suas escolhas. Pare de arrumar desculpas. Jesus é Filho de Deus, como eu falei. Jesus, o próprio Deus, Ele é o próprio Deus, gente. Tudo que Ele fez por nós, a mensagem da cruz, a obra da cruz. Amém? Estão me fazendo entender, gente? Então, vocês estão quietinhos? Estou preocupada. Os sinais do arrependimento são consciência do pecado, reconhecimento da perda da dignidade e da honra. Preciso voltar para a casa do Pai. Preciso voltar para a casa do Pai. Olha que lindo, Lucas 15, 20 e 24. Olha aí, porque eu digo que é a mensagem do amor, porque é a mensagem de um bom pai, a mensagem do amor de Deus, né? E levando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazeis depressa a melhor roupa, e vesti-lo, e porei um anel na sua mão, e uma parca nos seus pés, e trazei o bezerro e o cevado, e matai e comemos e alegremo-nos, porque o meu filho estava morto, e reviveu. Tinha se perdido, e foi achado, e começaram a alegrar-se. Porque o meu filho estava morto. Porque o meu filho estava morto e reviveu. O meu filho estava morto e reviveu. Ele tinha se perdido e ele foi achado. Eu vou falar algo para os pais aqui. Deixa eu fazer só um adendo aqui antes da gente finalizar. Pais, talvez não tenha muito com a palavra, mas o Espírito Santo me incomodou aqui. Filho de crente não é crentinho. Pais, não sejam negligentes aos seus filhos. Não deixe que os seus filhos sejam uns desigrejados na casa do Senhor. E vou falar algo que eu fiquei preocupada. Domingo no Kids eu perguntei para as crianças: quem aqui lê a Bíblia? De 25 crianças, 7 levantaram a mão. Filho de crente. Não vamos negligenciar, não vamos deixar. Criança, adolescente, também precisa ser salvo. Amém? Eles são nossa responsabilidade, nossa herança, nossa flecha, nós temos que lançá-los. A gente tem que preparar, eles são o futuro dessa geração, gente. O que nós vamos ter amanhã? Eu já falei isso aqui. Qual vai ser o futuro dessas crianças se a gente não inculcar neles a palavra do Senhor, os princípios, se a gente não ensinar eles a ser a igreja onde eles estiverem? É sua responsabilidade, pai, fazer com que o seu filho seja um igrejado dentro da igreja. Amém, queridos? Isso vale para a minha vida também, porque eu também sou mãe e eu tenho uma adolescente. Nós seremos cobrados, cada um de nós seremos cobrados. O que você tem feito com os seus filhos, com a sua família? Vigie, cuide, para que nós não sejamos uns desigrejados.
para que nós não sejamos andando, caminhando para um suicídio espiritual sem perceber. Sem perceber. O diabo é astuto, né? A palavra não fala que ele fica só ao nosso derredor, gente, só ao nosso derredor, esperando uma fraqueza, esperando uma oportunidade. Amém? Estão me entendendo? Estamos caminhando aqui, ó. O pai sempre vai esperar a volta de um filho, ele nunca vai desistir de você. Gente, fala sério. Talvez vai parecer uma forma grosseira, como eu vou falar, mas não me entendam mal. Mas às vezes, eu imagino o amor de Deus assim. Não se escandalizem comigo. Quem tem cachorro aqui? Como que o cachorro recebe você quando você chega? Todo feliz, né? A minha vem toda feliz, ela faz até dancinha. E você pode sair e entrar de novo, como que ela vai receber você? Você pode bater nela, como que ela vai receber você? Você pode xingar, você pode brigar, como que ela vai receber você? É até um pouco grosseiro, né? Mas é assim o amor de Deus. Ele está sempre de braços abertos para nos receber. Porque Deus é um bom pai. Deus é um bom pai, Ele nos ama. Você não é qualquer um. Você tem um pai, você tem um Abba que te espera todos os dias. Você tem um pai. Lá em Salmo 139 diz assim. Deu para entender? 139. Salmo 139. Diz assim. Gente, me amem, tá? Eu sou legal. Lá em Salmo 139 diz assim, né? Que antes de você nascer, Deus já sabia quem era você. Deus te criou, Deus te criou. Você é um filho amado, você é um filho precioso. Você não é qualquer um, você tem um pai. Você tem um pai. Não seja. Você tem um pai, você tem um bom pai. E nessa noite, esse bom pai, ele quer falar a alguns corações, porque ele sente saudades. O pai sente saudades. Vocês sabiam que o Senhor tem ciúmes de nós? A Bíblia diz assim, que Deus é ciumento. Deus é ciumento. Deus é ciumento, gente. Nessa noite eu queria orar com vocês. Se você de repente identificou na sua vida algum sinal de suicídio espiritual, seja desde a semana passada que o apóstolo tem falado, se você tem dificuldade de orar ao Senhor, se você tem dificuldade de ler a Bíblia, se você tem dificuldade de ter um tempo de se relacionar com Deus, se você tem dificuldade de se relacionar com a sua igreja. Posso pedir para eles virem aqui? Posso? Não te perguntei, não tem problema? Amém? Então eu queria que você desse um passo de ousadia nessa noite. Porque Deus quer te usar, porque você não é qualquer um. Porque Deus quer te usar para você saquear o inferno. Deus quer te usar para que você saqueie ali o seu prédio, o seu bairro, a sua nação. Deus quer te usar para que você implante o reino de Deus. Deus não nos quer vivos mortos dentro da igreja. Deus não nos quer desigrejados. Então eu queria que se você de repente se identificasse com algum sinal. Eu tenho dificuldade de ler a Bíblia. Eu tenho dificuldade de orar. Eu tenho dificuldade de estar na igreja, de pertencer à igreja. Eu tenho dificuldade de me relacionar na igreja, de fazer parte de um ministério. Gente, é tempo da gente sair da nossa zona de conforto. A Bíblia fala assim, ó, que o trabalho é grande, a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Você é um trabalhador do reino. Você é um trabalhador do reino. Sai do seu lugar. Não sinta vergonha, não sinta vergonha. Se o Espírito Santo falar no seu coração, você que está aí de casa, você que está em casa, que você possa pedir para o Senhor nessa noite: Senhor, se você identificou em você algum sinal de suicídio espiritual, não sinta vergonha. Não sinta vergonha da sua posição, o que as pessoas vão falar, porque todos nós aqui estamos na mesma posição. Todos nós somos pecadores. Mas que você venha entender nessa noite: Deus é um bom Pai. Deus é um bom pai, Ele é o seu Abba, Ele é o seu paizinho, Ele é o seu paizinho, e nessa noite Ele está dizendo: eu sinto saudades de você, eu sinto saudades de quando você orava no seu quarto, eu sinto saudades de quando você vinha na igreja e você simplesmente adorava e não olhava as pessoas, eu sinto saudade de quando você vinha aqui para cultuar a mim, somente a mim, eu sinto saudades, o Pai sente saudades. Feche os olhos, abaixe sua cabeça.
Oh, Pai, no nome de Jesus, Senhor. Pai, que essa palavra, Senhor, que ela possa penetrar, Senhor, na nossa alma, Senhor. Pai, que ela possa produzir bons frutos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que nós não sejamos mais, Senhor, mortos-vivos dentro da igreja, Senhor. Que nós não deixamos mais que o mundo venha nos corromper, Senhor. Que os princípios do mundo, Senhor, venham falar mais alto no nosso coração do que estar na sua presença, Senhor. Que sejamos uma igreja, Pai, que tenha fome e sede de estar na Tua presença, do pão da vida, indiferente das circunstâncias, indiferente das situações, Senhor. Que nós possamos olhar para Ti, Senhor. Oh Deus, se for preciso, traz de volta princípios, Senhor. Princípios que precisam ser retomados nas nossas vidas, Deus. Oh Senhor, ache em nós, Senhor. Ache em nós, Pai, verdadeiros adoradores, pessoas que Te adoram e Te buscam. Oh Pai, uma igreja relevante como está na nossa visão, Senhor. Pai, que sejamos verdadeiramente relevantes, Senhor. Que possamos impactar o nosso bairro, Senhor. Através de Ti, Senhor, em nós, Pai. Em nome de Jesus, nos desperta nessa noite. Espírito Santo, desperta, Espírito Santo, aquele que o Senhor sente saudade, papai, visita nessa noite. Oh, Espírito Santo, traz um despertar, Senhor, e que essa palavra ela venha gerar bons frutos, Pai, para a eternidade, Senhor, em nome de Jesus, amém, 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 glória a Deus, glória a Deus. Antes de eu passar aqui o microfone, eu queria perguntar, tem alguém aqui nos visitando pela primeira vez, que não pertence a nenhuma igreja, nenhuma religião? Estamos em casa, tem alguém assim? Se estiver na internet, dá um tchauzinho aí, nós queremos te acompanhar, nós queremos orar por você, nós queremos declarar que vocês são preciosos, nós amamos a sua vida. Amém? Não tem ninguém? Estamos em casa aqui? Glória a Deus. Amém? Que essa palavra, que ela possa ir lá no profundo do seu coração, como foi no meu, para que ela possa produzir frutos, para que você venha entender qual é o teu lugar aqui na terra, qual é o teu propósito, para que você venha entender que você não é um qualquer, que você tem um bom pai, que você é filho amado, que você é precioso, que você venha sair aqui nessa noite, que você venha sair daqui, se você entrou um gatinho, você vai sair daqui um leão rugindo. Eu sou um filho amado, eu sou preciosa, eu sou precioso, nada vai me parar, eu sou filho do Deus vivo, amém? Glória a Deus, vamos dar uma salva de palmas ao Senhor, amém?